Bora falar de um dos vídeos que talvez seja o mais importante sobre a Petrobras, que é o seu plano de negócio 2026-2030, em que a Petrobras fala sobre os novos investimentos, aonde ela pretende investir, dividendos, despesas e suas projeções para o futuro. Então, bora fazer um guia completo desse plano de negócios. Olá, pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like na confiança agora. Se não conhece e as informações te agregarem, considere se tornar membro do canal. Então, explicando um pouco sobre esse plano de negócio, a todo ano a Petrobras realiza sua projeção de 5 anos, ou seja, de 2026 até 2030, onde eles pretendem investir, qual o foco da empresa. Então, esse plano de negócio é renovado anualmente e ele é muito importante porque ele guia as ações da empresa para os próximos anos. Então, mais importante do que os resultados trimestrais é o plano de negócios. E um ponto que tem desafiado muito a Petrobras é o preço do barril do petróleo, porque olhando nas projeções do plano de negócio 2025-2029, eles acreditavam que o preço do barril de petróleo para 2025 e para 2026 seria em torno de 83 dólares por barril e 77 dólares, porém para 2025 o preço médio deve ficar na casa dos 70 dólares e para 2026, 63 dólares o barril. E para 2027 até 2030, estabilidade nos 70 dólares por barril. Porém, ninguém sabe para onde que vai os rumos do preço do barril de petróleo, visto que ele é sensível a muitas coisas que acontecem no mundo. Então, realmente é muito difícil de você prever o preço do barril do petróleo. E ele seria o mais importante quando a gente olha para os resultados da Petrobras, porque ele acaba guiando a empresa, tanto no pagamento de dividendos, quanto nos lucros, quanto nos investimentos. E eu queria fazer 3 destaques nesse slide que eu gostei muito, em que a Petrobras cita o cenário atual, que são as quedas nos preços internacionais, principalmente do barril de petróleo, e a pressão no fluxo de caixa no curto prazo, apesar do baixo endividamento da Petrobras, à medida que o preço do barril de petróleo despenca, você acaba gerando uma certa pressão no fluxo de caixa. Porém, a Petrobras também destaca que detém um portfólio único, resiliente e com elevado retorno e rápida geração de caixa. E esse ponto realmente é verdade, principalmente quando a gente olha pelo pré-sal, que detém um preço de extração muito baixo. Hoje fica na média de 6 dólares por barril de extração, enquanto outras empresas, como por exemplo a PetroRecôncavo, encontra-se em torno de 15 dólares e a PetroRio em torno de 11 dólares por extração. Então a Petrobras realmente detém um portfólio muito resiliente. E olhando pelos seus direcionadores, ela pretende manter a geração de valor com investimentos e preservando a política de dividendos, principalmente porque quem é investidor da Petrobras, 90% acredita muito nos seus dividendos. Então, se a empresa diminuísse muito ou até mesmo parasse de pagar proventos, a atratividade da Petrobras cairia muito. Outro ponto interessante é o Brent de equilíbrio, que é justamente o preço do petróleo que é necessário para honrar compromissos sem adição nenhuma de endividamentos. Então, entre 2025, a Petrobras diminuiu suas projeções para 2026, principalmente quando a gente olha no quesito arrendamentos. Então, a Petro pretende diminuir os seus arrendamentos para se ajustar ao novo preço do barril de petróleo. Outro dado interessante que a Petro destaca é a sensibilidade, que para 2026, uma variação de 50 centavos no câmbio implica numa variação de 5 dólares no preço de equilíbrio. Então o dólar médio projetado para 2025 ficou de 5,70, porém já faz um certo tempo que o preço do barril de petróleo encontra-se em 5,30. Vamos esperar até o final do ano para ver se vai se consolidar o preço médio do dólar. E um ponto que eu tenho gostado muito na Petrobras é o seu foco em investimentos, porque percebam que a carteira total de investimentos entre 2026 e 2030 encontra-se de 109 bilhões de dólares, sendo a maior parte dele destinada para exploração e produção e também para refino, transporte e comercialização. E principalmente a área de exploração e produção é a área que a Petrobras detém a maior rentabilidade, então faz sentido ela se envolver e investir mais nesse ponto, principalmente porque a gente sabe que no histórico recente
a Petrobras, em meados de 2015, fez diversos investimentos duvidosos que trouxeram muita dívida para a empresa e pouca rentabilidade. Então, aparentemente, a Petro tem aprendido com seus erros e tem focado mais na exploração e produção. Outro detalhe é que, olhando o plano de negócio do ano passado e comparando com esse ano, a Petro diminuiu seus investimentos, saindo de 111 bi para 109 bilhões, e a carteira de implantação, que é aquela carteira que realmente já está praticamente finalizada, com projetos em construção, saiu de 98 bilhões para cerca de 91 bilhões. Então isso poderia dar espaço para mais pagamentos de dividendos. E a própria Petrobras destaca nos seus slides, sabendo que os investidores são curiosos para onde que vai ser o foco dos investimentos, que mais de 75% desses investimentos são destinados à exploração e produção. Então, entre 2026 até 2030, percebam no gráfico, principalmente em verde, é o setor destinado à exploração e produção. Então, a Petro quer focar mais nesse quesito. E outro detalhe interessante é o investimento de caixa, principalmente porque quem é investidor da Petrobras tem que entender que a Petrobras paga dividendos com base em 45% no fluxo de caixa livre. E o fluxo de caixa livre é principalmente o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, o investimento caixa. Então tem que ficar ligado nesse número, porque mais à frente nós vamos fazer algumas projeções de dividendos. E nesse slide fica ainda mais fácil da gente visualizar porque que é tão importante que a Petro invista em exploração e produção, porque a taxa interna de retorno média em real, olhando pelo histórico, no setor de exploração e produção é de 23% ano contra ano, no setor de refino, transporte e comercialização ainda detém uma boa taxa interna de retorno de 15%, enquanto gás, energias de baixo carbono, a taxa interna de retorno fica abaixo de 10%. Ou seja, se a Petrobras investisse hoje em renda fixa, daria mais retorno do que investir em gás e energia de baixo carbono. Porém, na área de exploração e produção e de refino, a Petro ainda detém uma alta taxa interna de retorno. Outro ponto que me chamou a atenção é que, como a Petrobras tem projetado o preço do barril de petróleo caindo nos próximos anos, ela deve fazer ajuste nos gastos operacionais gerenciáveis, ou seja, onde ela realmente consegue gerenciar gastos. Porque percebam que no plano de negócio 2025-2029, a Petrobras imaginava que gastaria em torno de 23 bilhões de gastos operacionais entre 2025 e 2030, porém em 2025 ela deve gastar cerca de 20 bilhões, ou seja, há um gap, um ganho, e até 2030 o máximo que ela deve gastar é cerca de 22 bilhões. Então ela vai ter um ganho absoluto na casa dos 12 bilhões e um ganho médio anual de 8,5%. Então esse é um ponto muito interessante, porque em momentos que a empresa está passando por um momento de estresse no preço do produto vendido, você pode olhar mais para dentro da sua casa e tentar organizar sua casa antes de olhar para fora para tentar ganhar mais. E sobre a destinação da geração de caixa, a Petrobras acredita que deva receber em torno de 190 a 225 bilhões, sendo entre 85 e 95 para investimentos, de 45 a 50 bilhões em dividendos, e no plano de negócios do ano passado, a Petrobras acreditava que seria pago entre 45 e 55 bilhões em dividendos. Então ela diminuiu sua projeção, principalmente por causa do preço do barril de petróleo que vem diminuindo, novos projetos de 10 a 15 bilhões de dólares, arrendamentos de 45 a 50, amortização de dívida e despesas financeiras. E alguns pontos que eu achei interessante nos slides é as sensibilidades, visto que dentro do preço do barril de petróleo, a cada 10 dólares de aumento ou diminuição no preço de barril de petróleo, o fluxo de caixa operacional aumenta ou diminui em 5 bilhões, e entre o câmbio, a cada 50 centavos de variação, isso pode aumentar ou diminuir em 500 milhões de fluxo de caixa operacional.
E sobre o endividamento, hoje a Petrobras tem uma alavancagem de 1,5 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, e a Petro deve se manter estável para os próximos anos, visto que nos primeiros slides a Petro já comentou que pretende manter um endividamento bem controlado. Então, entre 2025 a 2030, ela deve manter um arrendamento na casa de 50% a 60%, com um endividamento próximo do atual. E nesse slide, a Petro dá uma ampliada nos investimentos, falando especificamente de exploração e produção. Então, a maior parte dos investimentos deve ir para o pré-sal. E conforme já falei, o preço de extração do pré-sal da Petrobras é um dos menores do mundo, em torno de $6 por barril. Então faz sentido que ela invista mais nesse setor, 24% para o pós-sal, 10% para a exploração e cerca de 4% para outros. Outro ponto interessante, visto que o preço do barril do petróleo tem caído nos últimos trimestres, a Petrobras poderia aumentar sua produção, o que diminuiria o gap entre o preço do barril de petróleo e a produção, consequentemente aumentando a sua receita. E a Petrobras tem feito isso, visto que no plano de negócio 2025-2029, ela planejava para 2025 uma produção de 2,3 milhões de barris de óleo por dia, porém a Petrobras já atingiu no terceiro tri de 2025 cerca de 2,5 milhões de barris por dia, o mesmo que ela planejava para 2027-2028. Então a Petrobras já conseguiu atingir essa alta capacidade de produção, deve continuar aumentando até 2028 e se estabilizar entre 2029 e 2030. Outro ponto interessante é que a Petrobras tem conseguido uma manutenção positiva nos ativos em operação e em projetos, o que mantém por mais tempo uma produção alta. Então, no plano 2025-2029, havia uma expectativa na linha tracejada, porém, para 2026 para 2030, a Petro já espera que a produção se mantenha mais alta por mais tempo, porém, ainda destaca que encontra desafios na reposição, visto que essas jazidas de petróleo vão diminuindo com o tempo, à medida que você vai explorando, vai ficando mais difícil ainda de continuar essa exploração e de manter o alto nível de exploração, então ela ainda detém desafios para poder repor as suas jazidas no longo prazo. E sobre um destaque nesse relatório do BTG Pactual, eles acreditam que a combinação de um ciclo mais pesado de investimentos e um preço do barril de petróleo mais baixo em 2026 poderia ter um aumento no endividamento, visto que a Petro tem estimado para 2026 um preço de equilíbrio de $59 por barril, usando um preço de câmbio de 5,80, mas hoje o câmbio é de 5,30 e o Brent de equilíbrio seria em torno de $64 o barril. Então a Petrobras, para poder honrar com seus compromissos, poderia aumentar o seu endividamento. E nessa tabela é mais fácil ainda da gente poder visualizar para 2026 e 2027. No eixo X encontra-se o câmbio, enquanto no eixo Y encontra-se o preço do barril de petróleo. Atualmente o preço do barril de petróleo encontra-se em torno de $66 a $68 o barril e o câmbio atual encontra-se em 5,30. E você pode me perguntar, Rafael, quanto menor o preço do câmbio, menos a Petrobras ganha? Exatamente, porque a Petrobras é uma exportadora de petróleo. Então, quanto maior o preço do dólar, mais a Petrobras ganha. E atualmente, com o dólar em 5,30 e o preço do barril de petróleo em $68 por barril, o dividend yield estimado pelo pessoal do BTG Pactual seria em torno de 11%, porém dentro das estimativas da própria Petrobras, ela deve pagar entre 9,6% a 8,7% de proventos. E para 2027 deve pagar entre 9% e 10% de dividendos. E conforme já falei, a política de proventos da Petrobras é de 45% do fluxo de caixa livre, e o fluxo de caixa livre pega o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ou seja, os investimentos. Então, como a Petrobras já deu esses dados estimados para 2026, a gente pode fazer uma projeção dos dividendos. Então, com o fluxo de caixa operacional de 35 bi e o CAPEX de 19,4 bi, teríamos um fluxo de caixa livre de 15,6 bi e 45% do fluxo de caixa livre com um dólar médio a 5,80, que é a estimativa da Petrobras,
teríamos um dividend yield por ação de 3,16, o que na cotação atual daria cerca de 9,9% de proventos. Porém, quando a gente pega o dólar médio atual, que é de 5,30, a história muda um pouco, visto que o dividend yield por ação fica de 2,89 e o dividend yield percentual em torno de 9%. Então a Petrobras tem esse tipo de sensibilidade e a gente tem que estar preparado. Mas me conta aqui, pessoal, você é investidor da Petrobras hoje ou está mais focado em outro setor? Comenta aqui embaixo que eu aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.